Olá, sejam bem-vindos a mais uma série de nossos vídeos sobre a literatura e sobre a leitura filosófica dos problemas apresentados pela literatura nos clássicos universais. A partir desse vídeo, nós vamos tratar um outro autor, um novo autor, que na história da literatura é bastante representativo, que é Gabriel Garcia Marques. Gabriel Garcia Marques foi um ator colombiano, portanto latino-americano, que morreu recentemente, já no século XXI, mas que na segunda metade do século XX publicou a maior parte da sua obra, ou se não a parte mais expressiva da sua obra. Então, a partir desse vídeo e em alguns futuros vídeos, nós vamos trabalhar a figura do Gabriel Garcia Marques, primeiramente, e na sequência algumas de suas obras, com destaque especial para 100 Anos de Solidão, a obra talvez mais marcante, mais impressionante do trabalho de Gabriel Garcia Marques, sem dúvida porque motivou, dentre outras coisas, a concessão do Prêmio Nobel de Literatura para esse escritor em 1982. Mas antes de nós entrarmos no universo da obra de Marx, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre a literatura latino-americana. Na verdade, a literatura latino-americana é uma literatura muito profícua, muito produtiva. Há obras muito especiais que são trazidas por autores latino-americanos. Há um número grande de autores que podem ser citados na América Latina como um todo, no Brasil, de maneira muito particular. Nós temos os nossos autores e a nossa contribuição nessa literatura, mas como é impossível fazer uma abordagem assim ampla de todos os autores, de todas as escolas, de todas as tendências da literatura, nós vamos fazer um recorte bem específico nessa literatura que responde pelo nome de realismo fantástico. O realismo fantástico é uma maneira de mostrar as situações do cotidiano, só que tipificadas com personagens e em locais que não existem exatamente como assim descritos, mas que carregam em si, sejam nos detalhes dos lugares, nos detalhes das pessoas, carregam aspectos que são aspectos vindos da realidade. Isso nós vamos ver na obra de Gabriel Garcia Marques. Talvez Gabriel Garcia Marques seja o maior representante do realismo fantástico na literatura latino-americana, porque ele descreve, ele inventa, ele cria lugares que são lugares fantasiosos, que não existem, factualmente falando. Ninguém pode ir às cidades que ele descreve, pelo nome que ele descreve, mas essas cidades e seus personagens guardam profunda relação com lugares e pessoas havidas na realidade. Gabriel Garcia Marques, como eu disse há pouco, é colombiano, nasceu na América Latina, não na capital, não em Bogotá, mas em uma cidade de expressão menor do que uma capital. E Gabriel Garcia Marques cria uma cidade que é Macondo, que nós vamos ver no trato do texto, que é uma cidade que tem todas as características de uma cidade latino-americana, com as suas digamos, as suas deficiências, as suas dificuldades. E o povo que habita esse lugar também. Um povo que, embora seja uma criação de Gabriel Garcia Marques, será um povo que traz em si, consigo, algumas das suas, digamos, dos seus desafios, de sobreviver como um povo sofrido, como o povo latino-americano. Então, eu queria conversar um pouquinho sobre essa figura do Gabriel Garcia Marques dentro do realismo fantástico. O Gabriel Garcia Marques foi um escritor que passou por fases diferentes na sua vida profissional. Ele desempenhou outros papéis que não somente o papel de escritor. Ele foi roteirista, ele foi jornalista, redator, foi correspondente internacional de uma agência de notícias, morou em diferentes localidades do mundo, mais especificamente morou em Cuba, nos Estados Unidos e na Cidade do México, claro, além da própria Colômbia, o seu país natal.
E o momento em que Gabriel Garcia Marques desenvolveu a sua escrita, desenvolveu o seu trabalho, a sua obra, foi um momento muito particular, porque foi o momento da Revolução Cubana. A Revolução Cubana marcou profundamente o trabalho do Gabriel Garcia Marques, porque marca a sua geração. A geração de Gabriel Garcia Marques na América Latina é a geração que é marcada pela luta ou pelas lutas sociais, pelo encontro com o socialismo e com o socialismo real, digamos assim, né, com o que aconteceu em Cuba em 1959. Marx se viu bastante marcado por isso. Marx foi correspondente, né, de uma agência de notícias cubana, Prensa Latina, foi correspondente nos Estados Unidos dessa agência. Marx desenvolveu uma amizade, como ele mesmo relatou muitas vezes, com os irmãos Castro, né? Fidel e Raul, de modo que Gabriel Garcia Marques tinha laços muito próximos e se identificava muito proximamente com a teoria, digamos, socialista de Estado e política. Os livros do Gabriel Garcia Marques, ou nos livros, nós podemos sentir isso em certa medida. Mas isso é muito mais perceptível na vida do Gabriel Garcia Marques, no seu, digamos assim, no seu testemunho de vida. E nesse primeiro encontro, nesse nosso primeiro vídeo, eu vou começar por um caminho assim um pouco não muito cronológico. Por quê? Ao invés de apresentar a vocês aspectos do livro 100 Anos de Solidão, eu vou me ater a um discurso que Gabriel Garcia Marques fez, que foi o discurso que ele dirigiu à Academia Sueca quando ele foi receber o Prêmio Nobel de Literatura em 1982. Alguns trechos desse discurso são muito interessantes e são, por que não dizer, também uma peça da literatura, uma peça menos conhecida talvez, mas que marca, que deixa muito claro isso que eu me referi há pouco, ou seja, essa herança do socialismo que Gabriel Garcia Marques traz para a literatura. No discurso de recepção, né, e eu leio aqui alguns trechos, né, que me parecem muito pertinentes, que estão na publicação, que foram publicados em uma das edições justamente dos 100 Anos de Solidão, Gabriel Garcia Marques fala sobre a América Latina e como que ela figurava como continente para os outros povos. Garcia Marques diz assim, ó, o Eldorado, nosso país ilusório tão cobiçado, apareceu em numerosos mapas durante longos anos, mudando de lugar e de forma de acordo com a fantasia dos cartógrafos. Gabriel Garcia Marques começa apresentando a América Latina como um Eldorado, ou seja, como um lugar de delícias, um paraíso que fora encontrado no passado pelos colonizadores europeus. E aí ele prossegue em outro momento dizendo assim, a independência do domínio espanhol não nos pôs a salvo da demência. O general Antônio Lopes de Santana, que foi 3 vezes ditador do México, mandou enterrar com funerais magníficos a perna direita que perdeu na chamada Guerra dos Bolos. O general Garcia Moreno governou o Equador durante 16 anos como um monarca absoluto, e seu cadáver foi velado com seu uniforme de gala e sua couraça de condecorações sentado na poltrona presidencial. Enfim, e ele vai citando outros exemplos de governantes de países da América Latina que se notabilizaram pelo seu poder despótico, pelo seu poder absoluto, que eles quiseram ver perpetuado para sempre, né, perpetuado para sempre, nas suas figuras, como grandes ditadores, como grandes governantes que, na verdade, usurparam do poder na América Latina. Então, após fazer essa apresentação de generais e de ditadores que dominaram o continente durante muito tempo, beirando as raias da loucura, como foi o caso do general mexicano citado anteriormente, Garcia Marques passa para um outro laureado com o Prêmio Nobel de Literatura, um poeta chileno, Pablo Neruda, e ele diz o seguinte,
Há 11 anos, portanto em 1971, 11 anos voltando ao seu laurear, né? Há 11 anos, um dos poetas insígnios do nosso tempo, o chileno Pablo Neruda, iluminou esse espaço com sua palavra. Nas boas consciências da Europa, e às vezes também nas más, irromperam desde então, com mais ímpeto do que nunca, as notícias fantasmagóricas da América Latina, essa pátria imensa de homens alucinados e mulheres históricas, cuja tenacidade sem fim se confunde com a lenda. E Garcia Marques então vai incorporando esses aspectos, né, esses aspectos do realismo mágico, do realismo fantástico, que eu disse a princípio, lembrando que na América Latina o Eldorado, a visão mítica, a visão lendária de um continente em que tudo dá, em que tudo é possível colher, em que as benesses da natureza são vistas em abundância, são também vistos esses continentes, essas regiões, esse continente e essas regiões como um lugar de exploração, não é? Então Garcia Marques vai apresentando pouco a pouco esse lugar como um lugar importante, como um lugar, digamos, diferenciado, né? E ele vai dizendo mais adiante o seguinte: a América Latina não quer nem tem por que querer ser um peão sem rumo ou decisão. Nem tem nada de quimérico que seus desígnios de independência e originalidade se convertam em uma aspiração ocidental. Garcia Marques, no seu discurso ao receber o Prêmio Nobel, ele destaca que o seu trabalho como escritor é um trabalho, acima de tudo, latino-americano. Ele mostra no seu discurso, em outras passagens também, que a América Latina foi usurpada, foi roubada, por assim dizer, pelos colonizadores europeus. Mas que a América Latina tinha muito mais a oferecer do que meramente as suas belezas naturais. Tinha a oferecer uma proposta de vida, uma proposta de mundo. Garcia Marques se destaca dentre os escritores latino-americanos justamente por ter a coragem de mostrar uma coisa denominada identidade da América Latina. Então, a exemplo de outros do seu tempo, antes e um pouco depois, mas com distinção especial para Gabriel Garcia Marques, a sua escrita e o seu trabalho são distintivos desta marca, ou seja, a América Latina possui uma identidade. E é uma identidade interessante na medida em que ela reúne o sofrer, a melancolia dos povos latinos com a razão dos povos europeus, porque a América Latina não é tão só latina e não é tão pouco anglo-saxã. A marca da América Latina é justamente a marca da miscigenação de um povo, que é exemplo do povo brasileiro, porque nós aqui estamos, que se faz a partir da mistura de diferentes raças, de diferentes povos, de diferentes etnias. E o realismo fantástico, essa maneira de contar histórias fantasiosas, mas como tendo pano de fundo a realidade nua e crua, é a esfera, é a maneira, o veículo de linguagem mais apropriado encontrado por escritores como Garcia Marques para mostrar a excepcionalidade desse povo e dessa gente. Então, nesse primeiro vídeo, nós convidamos todos a um mergulho na literatura latino-americana, a começar por Gabriel Garcia Marques, uma figura ímpar da nossa cultura latino-americana e que se tornou também da cultura mundial. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.